Oi, bom dia, oitavo ano, tudo certo? Na nossa aula ao vivo, né, na nossa aula anterior, nós fizemos esses exercícios, esse desenvolvimento aí desses exercícios na página 37, tá? E aí finalizamos, né, finalizamos essa parte com esta relação entre a fórmula dada ali para nós, para encontrar, né, o número de diagonais de qualquer polígono, tá? E aí apareceu para nós essa relação, né, para nós verificarmos, compararmos com essa fórmula de acordo com o número de vértices e de diagonais que nós encontramos anteriormente na atividade lá com o material de apoio, tá? Então, voltando aqui em cima, ó, né, aqui nós tínhamos visto que aqueles polígonos ali, lá do material de apoio, nós tínhamos traçado as diagonais deles, né, e encontrado aqui, ó, o número de vértices e o número de diagonais a partir de cada vértice, né? O número de diagonais também total de cada tipo de polígono, tá? Do quadrilátero até o octógono, no caso, né? Então, com esta fórmula, nós concluiríamos a mesma relação, mesmos resultados que nós encontramos aqui, traçando todas as diagonais, tá? Então, vejam só, por exemplo, o hexágono, né? O hexágono tem 6 vértices, ele vai ter 3 diagonais a partir de um vértice, 9 diagonais no total do polígono. Aí, se você comparar lá embaixo, né, do hexágono, está aqui, ó, 6 diagonais a partir do vértice, né, 6 menos 3, porque é da formulazinha nossa ali, ó, n menos 3, divididos por 2, ou seja, 18 dividido por 2, 9. Então, encontramos aí o valor do número de diagonais para este polígono também da mesma forma, né? Na sequência, então, vejam só, na página seguinte, aí da página 38, então, para quem não tinha anotado, né? Para quem não tinha anotado isso aqui nós teremos a sequência, então, aqui na página seguinte, tá? Onde nós vamos fazer as atividades. E essa atividade, né, a primeira questão, por exemplo, ela mostra um polígono, né? E pede para nós indicarmos ali os segmentos que representam as diagonais que partem de cada vértice, tá? Então, nesse caso, assim, nós vamos ver, por exemplo, quantos vértices nós temos. Nós temos 5, ele é um pentágono, né? De cada um dos vértices vão sair mais 2 diagonais, certo? Pelo menos 2, né? São os pontos contrários, aí, digamos assim, os vértices opostos a eles, né? Ele só não vai ter diagonal com o ponto consecutivo a ele. Então, por exemplo, o ponto A, ele não vai ter diagonal com o ponto B e nem com o E. O ponto A, ele só vai ter diagonal com o ponto C e o D. Então, nós teremos os segmentos AC e AD, certo? Então, ali, ó, ponto A, né, vértice A, segmentos AC e AD. Vértice B, segmentos BD e BE, porque ele só não vai ter segmento de reta não vai ter diagonal, né, com os pontos consecutivos a eles. No caso, o A e o C não vai contar, não vai ter segmento de diagonal, só vai ter o D e o E. Ponto C, ele vai ter diagonal, então, com o A e com o E. Então, quais são os segmentos que formam essas diagonais? CA, CE, né? Ponto D, diagonais formadas DA e DB. DA e DB, porque ele não vai fazer diagonal nem com o ponto E nem com o ponto C. E o último ponto E, as diagonais formadas serão os segmentos EB e EC, né? EB e EC, porque ele não vai fazer diagonal nem com o A nem com o D, que são os segmentos consecutivos a ele, tá? Letra B. Dos segmentos indicados no item anterior, escreva os pares que representam a mesma diagonal, né? Então, quais desses pares ali apresentam a mesma diagonal o mesmo segmento, assim, digamos, né? Então, é só a gente fazer a inversão. Por exemplo, nós temos o AC e o CA, que é o mesmo segmento de reta, tá? Então, ali, ó,
ó, AC e CA, né? AD e DA, BD e DB, ok? BE e EB, CE e CE e EC, né? Chega a dar um trava-língua aí. Porque, na verdade, a gente só está mostrando assim, tipo, o segmento do A até o C é a mesma coisa que do C até o A. É o mesmo segmento, né? Então, são esses que têm pares aí com a mesma diagonal, tá? Determine o número de diagonais que partem de cada vértice de um polígono de 15 lados e o número de diagonais que esse polígono apresenta, tá? Então, como que nós podemos saber isso aqui? Primeiro, o número de diagonais que partem de cada vértice, ele é sempre igual ao número de lados do polígono menos 3 unidades. Isso a gente definiu ali já na tabelinha da página anterior, tá? Então, o número de diagonais que parte de cada lado, de cada vértice, no caso, né, vai ser igual ao número de lados menos 3. Porque é igual aqui do pentágono, né? Se a gente pensar assim, ó, quantos lados tem o pentágono? Tem 5. O número de diagonais que vai sair de um determinado vértice vai ser igual ao número de lados menos 3. Ou seja, 2 diagonais. Estão vendo? Ó, AC e AD, por exemplo, né? Isso acontece porque o próprio vértice tem mais 2 pontos na sua lateral que não vão formar diagonais, né? Então, a gente exclui 3 vértices nesse caso. O próprio e mais os 2 que estão no segmento, que estão consecutivos a ele, né? Então, sendo assim, então, será 15 menos 3, ou seja, 12 diagonais de cada vértice. E para nós sabermos qual é o número de diagonais deste polígono, né? Se sai 12 de cada vértice. Então, colocamos na formulazinha, ó. D igual a 15 vezes 15 menos 3, que é aquele 12 que já encontramos ali em cima, dividido por 2, tá? Então, D igual a 15 vezes 12 dividido por 2. Ou seja, D igual a 90, né? Completem esse exercício aí no caderno, na apostila de vocês, tá? Para que não fique em branco. Já fica resolvido aí os exercícios dessa página também. A número 3 e a número 4. Vejam só. Número 3, ela está dizendo assim, a quantidade de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é igual ao número de diagonais no heptágono. Que polígono é esse? Então, ele está nos dando uma afirmação, dizendo que a quantidade de diagonais que partem de cada vértice de um polígono é igual ao número de diagonais de um heptágono. Então, como que nós podemos descobrir qual é, né? Só observarmos lá qual é o número de diagonais do heptágono, né? E nós vamos já descobrir qual é o número, qual é o polígono que está se referindo aqui na questão número 3, tá? E a número 4, sabe-se que um polígono regular, o número de lados é o dobro do número de diagonais. Qual é o polígono, né? Se ele é um polígono regular e o número de lados é o dobro do número de diagonais, certo? Vamos encontrar esses polígonos, então? Então, vejam, na número 3, então, como nós temos primeiro que calcular o número de diagonais do heptágono, né? O heptágono tem 7 lados, então fazemos ele primeiro na formulazinha, né? D igual a 7, são 7 lados, 7 vértices, vezes 7 menos 3 dividido por 2. Então, 7 vezes 4, que é 28, dividido por 2, 14. Assim, de cada vértice do polígono procurado, partem 14 diagonais. Como o número de lados de um polígono é 3 unidades maior do que o seu número de diagonais, então esse polígono tem 17 lados. 14 mais 3, 17 lados. Beleza? Então, essa ali para número 3, tá? Aí, para número 4, deixa eu fechar aqui. A número 4, então, vamos chamar de N o número de lados e de D o número de diagonais, tá? Como o número de lados é igual a 2 vezes o número de diagonais, ou seja, N é igual a 2D, né? 2 vezes o D, temos, então, como pôr na nossa formulazinha, tá? Aí, nós teremos ali D igual a 2D vezes 2D menos 3 dividido por 2.
Isso porque nós estamos utilizando a expressão que ele nos deu aqui, tá? Que está dizendo assim, que o número de lados é o dobro do número de diagonais. Então, por isso que nós estamos usando aqui como o dobro do número de diagonais, 2 vezes esse número, tá? Então, resolvendo tudo isso aqui, nós chegamos que o número de diagonais é igual a 2, né? Logo, o polígono tem 2 diagonais e quantos lados? 2 vezes 2, que é 2 lados. Porque nós temos o dobro, né? Estava dizendo ali que era o dobro do número de lados, o dobro do número de diagonais, desculpa. Como é um polígono regular, temos que ele é o quadrado, né? 2 diagonais e 4 lados, polígono só pode ser, então, o quadrado, ok? Então, essa foi a questãozinha número 4 também aí da página 38, ok? Vou deixar uma tarefinha aí para vocês, tá? Essa tarefinha é bem simples aí, que é só a questão número 6, lá da hora de estudos, tá? Então, anotem aí, eu vou colocar na descrição do vídeo aí também, né? Questão número 6, da seção da hora de estudos, que está, então, aí na página 44, ok? Só a questão número 6 mesmo por enquanto, as demais a gente ainda vai ver mais conteúdo, beleza? Então, um bom final de semana, que já se aproxima, tá? Faça uma tarefinha aí, vai ficar aberto até segunda-feira. Um abração.